Durante a madrugada e manhã de sexta-feira, as interdições parciais na BR-116 em Mafra, na 280 em Canoinhas, ambas no norte do estado, e ainda na 282 em Campos Novos, no oeste, foram encerradas. As interdições foram desmobilizadas após a negociação com a Polícia Rodoviária Federal. A gente vai saber como é que está a situação em algumas cidades em Santa Catarina depois que os caminhões voltaram a circular. E a gente começa por Blumenau, no Vale do Itajaí. O Alexandre José está por lá e vai falar para a gente como é que está a situação, mas parece que por aí ainda falta um tempinho para tudo normalizar, né, Alexandre? Boa tarde. Olá, boa tarde a você, Karen Fabiane, amigos ligados na Band. Falamos de Blumenau, Vale do Itajaí. E a situação aqui, Karen, é idêntica em todos os municípios da região, ou seja, as bombas de combustíveis sem gasolina. É isso que acontece. E os funcionários dos postos de braços cruzados. Todos os postos de combustíveis de Blumenau devem estar com a situação normalizada a partir deste sábado. Essa é a projeção, inclusive, que foi confirmada pelo Sindicato dos Postos de Combustíveis aqui da região. Por exemplo, este posto que eu estou na região norte de Blumenau, só para você ter uma ideia, está somente com diesel e etanol. Gasolina aqui, amigo, desde quando sem? Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal da Band, né? A gasolina comum acabou ontem, aditivada também, né? Ontem de manhã, no momento só temos álcool e diesel, né? E tem projeção, tem previsão de chegada? A previsão vai chegar hoje, mas não sabemos a hora que chega, né? Enquanto isso, é só ficar assim, no bate-papo, botar o dia, a conversa em dia. Estamos aqui conversando e procurando atender bem a clientela aí. Obrigado pela participação. Aí, Karen, a situação de Blumenau, Santa Catarina, nosso belo Vale do Itajaí, sabendo desse momento que estamos passando, atravessando com relação à falta de combustíveis. Tomara que se normalize tudo isso até este sábado. Grande abraço a você da Band, grande abraço a você, Karen. Obrigada, Alexandre, querido. Um grande abraço para você também. A gente espere que tudo se normalize por aí o mais rápido possível. Mas sabe que lá pelo oeste, Alexandre, eu vou para lá agora, porque vou conversar com o Paulo Chagas, porque por lá parece que a coisa já está normalizando. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, Karen. Olha, acho que a paz voltou a reinar também no oeste de Santa Catarina. Todos os pontos que havia registro de bloqueios ainda ontem foram dissolvidos. Assim, já pela manhã, nós também registramos em Chapecó a volta dos caminhões tanques abastecendo já os postos que estavam já com uma pequena falta do combustível. Aliás, ontem houve realmente uma corrida aos postos para abastecer, muita gente preocupada, né? Obviamente, e isso poderia ocorrer nesta sexta-feira, caso os bloqueios permanecessem, da falta dos combustíveis nos postos. Então, basicamente está tudo normalizado, não há problema, nem mesmo filas nos postos de combustíveis, como foram registradas ontem. Nesta sexta-feira há algum indício. E, por outro lado, houve uma preocupação ontem com o aumento de alguns postos de combustíveis no litro da gasolina. Nesse caso, o Procon agiu rápido e acabou evitando, então, maiores problemas. De qualquer forma, está tudo normalizado, não há mais nenhum problema e a situação então se restabeleceu de forma esperada aqui em Chapecó e também no oeste de Santa Catarina. Tá certo? Volto com você, Karen. Obrigada, Paulo. Boa tarde para você. Agora vamos saber como é que está a situação na região da Grande Florianópolis, porque aos pouquinhos o reabastecimento aos postos também já está voltando ao normal. Ana. A situação nos postos de combustíveis nesta sexta-feira já foi diferente do que vimos no dia de ontem. Alguns que ficaram com o estoque de combustível esgotado ainda esperavam pelo reabastecimento, como este, que durante a manhã de hoje só tinha etanol disponível. Outros já tinham recebido uma nova carga de combustível e estavam sem fila. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina, essa paralisação trouxe prejuízos difíceis de serem recuperados. O prejuízo não é só para os postos que ela traz, ela traz para a economia do país em si, de Santa Catarina, né? Não é só os postos de gasolina que tiveram prejuízo. Até a própria população que precisava do carro para viajar, para trafegar, que depende do carro para trabalhar, também teve esse prejuízo. Quando tem um prejuízo, dificilmente tu consegue recuperar ele, né? Independente do setor. Aquele dia passou,
aquele faturamento tu não vai mais buscar, não vai conseguir ir atrás. Então, tu tem que seguir a vida, tem que levar, passou esse movimento já. Então, a gente espera que não aconteça mais, porque é um transtorno não só para a revenda de combustível, mas para toda a população, para todo o comércio que depende do transporte para abastecer tanto supermercado como farmácia. De acordo com o presidente do Sindipetro, cerca de 70% dos postos ficaram sem combustível em Santa Catarina, variando um pouco de acordo com a região. Com o desbloqueio das rodovias, a expectativa é que a situação relacionada ao abastecimento volte ao normal nos próximos dias. Para o caminhão ir para a base, voltar a buscar, demora. Aqui em Joinville, nós temos uma base próxima de Guaramirim, que é 30 quilômetros. Mas ela atende a região, não é só Joinville, ela atende Joinville e a região. Atende o Planalto Norte, atende outras regiões, outros municípios do estado também. Então, demora um pouquinho mais. Mas acreditamos que até amanhã ou segunda-feira, ou mais tardar, esteja tudo normalizado. Hoje a cidade já acordou com outro aspecto, os postos já tinham combustíveis, não receberam na totalidade que pediram, mas o suficiente para atender o movimento dos carros. Então a gente entende que entre amanhã e segunda-feira deve estar tudo normalizado. Os caminhoneiros realizaram o fechamento de algumas rodovias no estado. Na Grande Florianópolis, por exemplo, o bloqueio foi feito na SC 407, que liga Antônio Carlos a Biguaçu, interrompendo a entrada e saída de caminhões-tanque da unidade de abastecimento da Petrobras. Esses bloqueios tiveram impacto nos postos de combustíveis, gerando alta procura dos consumidores e esgotando os estoques. Olha, o fim de semana deve ser com sol, mas vai terminar com chuva em algumas regiões. Te trago os detalhes logo depois do intervalo na previsão do tempo. Meio-dia, Catarina.